Porém, é importante fazer a diferença entre um consumidor e um consumista. E qual é a diferença? Paz de Cristo Jesus, meu querido, minha querida, Pastor Adriano Moreira, mais uma vez com você. No último dia 15 de março foi comemorado o Dia Mundial do Consumidor. Mesmo já tendo passado já alguns dias, talvez quase um mês, mas eu queria falar sobre este tema. Eu quero aproveitar essa temática de consumidor para falar de consumismo. Mas eu não posso deixar de pedir a você para se inscrever em nosso canal, para clicar no sininho, para fazer seus comentários, críticas também, compartilhar com outros e nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e nos ajudar a chegar a muitas outras pessoas com um pouquinho do conhecimento de temas tão importantes e temas relacionados ao Evangelho e à Palavra de Deus. Então, vem comigo. E eu quero com você falar um pouco sobre consumismo. Como eu disse, no último dia 15 desse mês passado, mês de março, comemorou-se no calendário o Dia Mundial do Consumidor. E por essa razão eu quis falar um pouco sobre, apesar de que não foi possível falar tão mais pertinho da data, porque houve outros assuntos importantes aí que a gente preferiu dar uma ênfase. Mas esse é um tema que não precisa nem especificamente de um dia comemorativo. Ele é um tema que tem a ver com a realidade contemporânea desses últimos tempos, desses últimos dias, nesse fim dos séculos, nesses últimos dias, como diz a Bíblia Sagrada. E é por esta razão que eu quero falar sobre consumismo, que é o mal deste século. Quando está se falando de consumidor, a gente não pode pensar também em não falar do consumismo, porque antes de mais nada, todos nós somos consumidores, por natureza, para que a gente possa sobreviver. Então, todos nós somos consumidores, porque se nós não consumirmos o necessário, a gente não sobrevive. Porém, é importante fazer a diferença entre um consumidor e um consumista. Consumidor e consumista. E qual é a diferença? Consumidor é aquele que consome um produto ou um serviço de acordo com a sua necessidade e basicamente que tem a ver com até a sobrevivência, o ir e vir natural e equilibrado. Já o consumista é quem consome exageradamente, adotando este tipo, inclusive, de vida, de comportamento como a sua vida, seu modo de viver, seu modo de viver e sem nenhuma necessidade desse tipo de vida e desse tipo de consumo. Porém, na contemporaneidade, e nessa contemporânea sociedade ocidental principalmente, o consumismo é a nova narrativa que condiciona o modo de vida secular, no dia a dia. Infelizmente, isso tem sido o parâmetro de vida hoje, é consumir. Inclusive, pessoas são muitas vezes avaliadas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm, pelo que elas possuem, e isso tem a ver com o que elas consomem. Nesta cultura pós-moderna, o consumismo ele é o traço mais marcante. Essa cultura pós-moderna, o consumismo vem traçando exatamente essa marca de ditar, de dizer que a gente tem que consumir cada vez mais. E são o tipo de consumo universal, exigente e também inatingível, que o ser humano, muitas vezes comum, não vai conseguir. E isso vai desdobrando muitos outros problemas, como questões de saúde. É graças à globalização do mercado que o bombardeio midiático, ou seja, o bombardeio que vem pelo celular, pela internet, pelas redes sociais, pela televisão, esse bombardeio midiático de novos produtos de consumo está a um clique do celular. Qualquer um de nós basicamente tem, quase que não existe hoje um ser humano que não tenha um celular, então está ali, né, diante dos nossos olhos, num clique do celular. As redes sociais, elas impulsionam o consumo descontrolado ao ditar a noção pós-moderna de felicidade. É isso que é uma das coisas que, principalmente você, que seja da fé, que seja um cristão, precisa prestar atenção, porque as redes sociais elas estão
condicionando, impulsionando, empurrando ao consumo descontrolado, porque elas começam a dizer que a felicidade está baseada naquilo que você pode consumir, naquilo que você pode possuir. E é fundamentada de modo substancialmente numa vida de imagem, de beleza, de ostentação, de riqueza, de bens materiais e de sucesso. Então, são esses os ditames dessa sociedade. Mas eu quero, na verdade, junto com você, ver o que a Bíblia diz a respeito dessa questão de consumismo ou de ser um consumista. Aí eu quero ler alguns textos com você. O primeiro deles está no livro do Êxodo, capítulo 16, verso 4 e verso 16, que a Bíblia diz-nos assim: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá, recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Isto é, o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos que vivem em sua tenda. Perceba que aqui é uma orientação em relação ao maná, que está sendo a providência de Deus no deserto, mas Deus está dizendo aqui de contentamento, de equilíbrio, sem ostentação, sem desperdício, e que todos sejam alcançados por aquela provisão que Deus está mantendo e manteve por 40 anos no deserto. Mas eu quero ler outros textos com você. Lucas capítulo 12, verso 15 diz-nos assim: Então lhe recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Olha que coisa, Jesus está numa parábola, que é a parábola do rico insensato, e quando esse rico está juntando muita coisa e dizendo para si mesmo: deita, dorme, descansa, fique tranquilo, você tem bens para todos os dias, entre tantas coisas, Jesus vai dizer que o homem ou uma pessoa não consiste, felicidade dela, o bem dela, o equilíbrio e o bem-estar da vida na abundância dos bens que possui. Mas ainda há outros textos que eu quero ler com você. Provérbios capítulo 21, verso 20 diz assim: Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Olha só como é que esse texto está falando de desperdício. Esse texto está falando daquilo que não é necessidade. Mas ainda em Provérbios, no capítulo 30 e no verso 7 a 9, tem uma oração que, penso eu, deveria ser a oração de todos nós. Olha a oração. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Veja que coisa interessante. Nessa oração está se pedindo que haja o equilíbrio, é o contentamento. Não deixe eu ficar na escassez, na pobreza, para eu não murmurar, não reclamar. Mas também não deixe eu ter demais da conta, de modo que eu te negue, acreditando que não preciso mais de ti. Aí eu vou fechando com 2 outras referências. Isaías 55, verso 2 diz assim: Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não lhes satisfaz. É uma pergunta. Por quê? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. E aí, eu quero encerrar com você numa atitude e recomendação de Jesus que tem a ver com o final do primeira multiplicação dos pães, aonde sobram 12 cestos cheios depois de ele alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e que num cálculo bem básico, 15.000 pessoas. E o texto diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, verso 12. Quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então eu quero fechar dizendo a você o seguinte: viva, mas viva com contentamento. Viva com equilíbrio. Viva sem sobejar. Viva sem desperdiçar. Viva sem ser um consumista, consumindo para além do necessário
para além do que é preciso para a sua vida. Por isso, deixe seu like, deixe seu comentário, faça suas críticas também, compartilhe, e afinal de contas, este canal também é seu.